Fala galerinha, então na nossa última aula a gente aprendeu a fazer pelo menos o cadastro básico, né, com o PHP. Então aqui estão os registros que eu inseri na última aula, né, o fulano e o ciclano, né. Aqui está o código, né, os códigos HTML e PHP. Então o index, o novo e o gravar, né? Então agora a gente vai dar continuação fazendo uma tela de listagem, que é o nosso listar, né? Que a gente até colocou no nosso menuzinho aqui, que é o listar.php. Vamos criar ele aqui. Então vai lá no projeto, novo arquivo e listar.php. Beleza. O listar, para que eu faça o listar, eu vou pegar a base aqui, que é o meu index, né? Um Ctrl A aqui, ó, ele seleciona tudo, copio e colo aqui. Vou retirar essa parte, né, que é aquela parte de mensagem de retorno, e aqui listagem de pessoas, colocar como título. Aqui essa listagem, ela vai apresentar todos os meus dados que estão no banco de dados, né, com a possibilidade de edição, né, e com a possibilidade de exclusão, um acesso em cada registro. A gente vai ver isso. Então vamos lá. A gente vai colocar aqui uma tabelinha, né? Então vamos colocar uma tabela, uma table, né? Um tHead e aqui meu tr, que é a minha linhazinha de título da tabela, e aqui os meus ths, né? Eu vou ter dois ths vazios, tá? Que vai ser o inicial e o final. O inicial vai ter o link para edição do registro e o último vai ter o link para exclusão do registro. Então vamos lá. Aqui eu vou ter, no primeiro, eu vou mostrar o ID, no segundo campo o nome e no terceiro campo o e-mail. Beleza. Então o nosso título da tabela está ok. E aqui no tbody eu vou ter justamente a listagem dos meus registros, que na realidade ela vai ser carregada de maneira dinâmica, pegando as informações do meu banco de dados. Então vou salvar aqui o listar, vamos ver como é que está ficando. Clicando aqui, estou aqui no meu index, né, PRJ1 index, vou clicar aqui no listar, aqui ó, listagem de pessoas, e aqui o meu título. Para ficar uma melhor visualização aqui, vamos colocar uma borda, né, vamos botar um border 1 aqui na listagem, para que apareça bonitinho aqui. Então, depois que carregar os dados, vão aparecer todos esses valores aqui na minha tabela, né? Beleza. Aqui eu vou acessar, aqui no documento em cima, deixa eu pegar vamos pegar do gravar aqui, a parte de conexão. Então vamos lá. Vamos inserir aqui o código PHP. Então a gente copiou a parte de conexão. Vamos só ajeitar aqui, dar um tab aqui para ficar bonitinho, né? Vamos montar a nossa SQL. Então aqui vai ser a nossa query, a SQL, que vai ser select asterisco from pessoa. Vamos dar um order by aqui para que eu ordene. Aí fica a critério, né? Eu posso ordenar pelo ID, posso ordenar pelo nome, né? Vamos colocar aqui PSID, tá? Mas aí fica a critério de cada um
retornar, né, no caso, listar os registros da forma que quiser. Aqui a gente vai criar uma variável result, que a gente vai pegar a nossa conexão CX e vamos chamar o método query, tá? Passando como parâmetro a nossa SQL. Beleza. Nesse momento eu executo essa SQL aqui. Executando essa SQL, agora a gente vem aqui embaixo e pega o código de... deixa eu copiar aqui o código. A gente pega o código de processamento, né, dessa SQL. Isto é, o código que vai fazer com que eu fique em loop. Então, olha só, eu colei aqui. Ó, se esse meu resultado ele trouxer alguma coisa, isto é, se o número de linhas do meu resultado for maior que 0, eu vou percorrer cada registro do meu resultado, né, e vou jogar para dentro da variável row. É nessa variável que eu vou acessar os campos para mim listar. Beleza. Deixa eu só fechar aqui o nosso PHP. Então aqui eu vou fechar o while e agora eu fecho o if. Beleza. Aqui no meio vai os códigos, né, da montagem da minha tabela. Então vamos lá. O tr, então ele vai montar linha por linha de maneira dinâmica, buscando as informações do banco de dados. E aqui 4 TDs, 1, 2, 3, 4, que é justamente esses 4 TDs aqui que comporão a minha tabela. Então vamos lá. Esse primeiro TD eu vou colocar o nome, então vai ser row, a coluna PES nome. Aqui faltou fechar o PHP. Eu vou copiar esse código aqui e vou fazer a mesma coisa para PES e-mail. Beleza. Então vamos ver lá como é que está ficando. Antes disso, vamos lá embaixo, né, como última coisa, vamos copiar aqui o código. Como última coisa do nosso código, vamos fechar a nossa conexão e matar, né, destruir o nosso objeto. Então beleza, salvando aqui, vamos ver como é que está ficando. Então olha lá, ele trouxe o registro, opa, eu acho que eu errei aqui, né? Só acertando aqui, voltando no código, aqui é PES ID, aqui é PES nome, e aqui embaixo que é o PES, opa, o PES e-mail, né? Vou copiar aqui novamente, PES e-mail, beleza. E aqui faltou o último TD, que por enquanto vai ser vazio, mas aqui vai ter o link de edição e aqui o link de exclusão. A gente vai fazer daqui a pouco. Vamos ver lá como é que está ficando. Opa, agora sim, né? O ID, fulano da Silva, e o e-mail fulano@gmail.com. O ID 2, ciclano, ciclano@gmail.com. Beleza. Então aqui vai ter um link. Vamos fazer na forma de link. Eu poderia fazer como botão, né? Ou poderia fazer na forma de link. Tanto faz. Eu vou fazer na forma de link, tá? Então vou colocar um link aqui, href, depois eu coloco href e aqui vai ser o editar. Beleza. Vou copiar esse mesmo link aqui e vou colocar no último TD, que vai ser o excluir. Excluir. Beleza. Vamos ver como é que está ficando. Recarregando a tela. Então aqui, ó, cada registro vai ter um botão de editar e cada um vai ter um botão de excluir. Beleza. Se a gente quiser até botar mais bonitinha a nossa tabelinha aqui, ó,
gente põe um tamanho para ela, vamos botar aí de 50%, vamos ver como é que vai ficar. Aí, ó, pelo menos deu uma melhoradinha aqui, né? Mais espaço. Então, editar e excluir. Beleza. Aqui no editar, eu vou ter que chamar uma página de edição. Eu vou ter que chamar uma página de edição passando como parâmetro o ID do registro que eu quero editar, que eu vou buscar esse ID na próxima tela para poder buscar esses dados no banco de dados. Então vamos lá, a gente vai chamar uma tela, um editar.php. Eu poderia ter uma página só, tá, de formulário, no caso aqui uma página, né, que eu, por exemplo, eu já tenho um formulário novo e vou ter um outro formulário que é praticamente o mesmo, né, do novo em editar. Eu poderia ter uma página só, né, mas isso a gente fica por uma melhoria num próximo projeto que a gente for fazer. Eu estou tentando fazer o mais simples possível aqui para que realmente vocês tenham entendimento, tá? Então vamos lá, vamos passar um ID aqui, ó, via get, que vai ser igual ao ID do registro que eu quero editar, que é esse código aqui, ó. Beleza. Salvando e indo lá para a tela, recarregando, o que a gente pode ver aqui, ó? Percebam ali na barra de endereço, aqui embaixo, ó, quando eu passo o mouse por cima do editar ali, ó, ele está chamando localhost, prj1 editar.php, passando uma variável get id igual a 1. Percebam que aqui, ó, o id já muda para 2, que é justamente o que a gente quer, né? Quando editar 1 e editar o 2. Beleza. Feito dessa forma, a nossa listagem está praticamente pronta. Depois a gente implementa o excluir. Vamos lá então. Vamos para o editar. Vamos criar um novo arquivo PHP que vai se chamar editar.php. Beleza, o editar.php, ó, Ctrl A, aqui no novo vai ser praticamente mesma coisa do novo, tá? Porque se tem os mesmos campos e tudo, a única diferença é que eu vou ter que buscar no banco de dados aquele registro que eu quero editar e já preencher os inputs com os valores que já estão preenchidos, né, no banco de dados. Eu quero fazer uma edição, eu já preencho os dados desses campos com os valores lá do banco de dados e faço alguma alteração que eu queira, tá? Então beleza, vamos se conectar ao banco de dados. Então vamos vir aqui no listar. A gente vai copiar todo esse código PHP, que vai ser muito parecido. Então, vamos lá. Então aqui, ó, eu vou fazer uma conexão com o nosso banco de dados e vou fazer um select para buscar. A única diferença aqui é que eu não vou ter um order by, eu vou ter um where. Where o que? PesID seja igual a quê? Ao ID que eu já passei como parâmetro via get. Get de ID, né? É o nome da minha variável lá, aqui, ó. Então aqui, ó, eu estou passando esse ID, né, quando eu clico em editar, e é justamente esse ID que eu vou atribuir para poder montar a minha query. Com isso eu pego exatamente o registro que eu quero editar, os dados dele. E aí, para que eu busque no banco de dados, eu copio esse result fetch associe aqui para cá. Lá no listar eu tinha que fazer um loop porque eram vários registros. Aqui é só um, então eu executo esse comando apenas uma vez, né? Eu executo ele apenas uma vez. Beleza, então no meu row aqui já tem todos os dados de cada campo desse registro que eu busquei. E agora é só preencher, né? Vou lá no atributo value e aí, da mesma forma com que eu fiz lá na tela de listagem, eu faço aqui row de, como aqui é o campo nome, nome. E agora eu faço a mesma coisa
aqui no e-mail. Pes e-mail. Beleza. Salvando aqui, vamos ver como é que fica a nossa edição. Refresh, editar. Olha lá. Já veio os registros aqui no editar, passando o ID1, já veio os campos preenchidos com o nome e o e-mail do fulano, né? Aqui só um acerto, em vez de novo registro, seria edição de registro. Então, só recarregando aqui, ó, edição de registro. Beleza. Se eu vir aqui no listar e clicar no 2 aqui, ó, no ciclano, ele já vem aqui o dado do ciclano, né? Tanto o nome quanto o e-mail deles. Beleza, agora a gente vai executar o salvar, né? Então, para que eu não tenha um gravar para inserir um novo registro, depois um outro gravar para editar e um outro gravar para excluir, vamos usar o mesmo gravar. Porém, a gente vai ter que fazer uma adaptação, que é o que? O nosso gravar, ele só tem código para a inserção. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma adaptação simples para que eu possa verificar quem que chamou o gravar. Se foi o novo, se foi o editar e futuramente se foi o excluir. Então, aqui no novo, a gente vai voltar aqui, ó, e vamos inserir um input do tipo hidden, tá? Escondido. Ele vai ter um ID e um name chamado ação, que já vai ter um valor explícito. No caso aqui, como eu estou no novo, ele vai ter um valor novo. Esse mesmo input eu vou copiar e vou colocar aqui no meu editar. Então, esse mesmo input escondido, né, que é do tipo hidden, ele vai ter aqui no editar um valor EDT, de editar. Tá? Esses valores são valores que eu adotei, poderia ser qualquer outro valor, poderia ser novo e editar aqui, new e EDT. Então, assim, o valor fica a critério do padrão que qualquer um queira adotar. Ah, tá, aqui no editar só faltou um detalhe, né? Vamos copiar esse código de fechamento e destruição do objeto, que como a gente também criou essa conexão e esse objeto aqui, a gente tem que fechar aqui também, senão ficam abertas essas conexões e eu perco performance no funcionamento da minha aplicação. Beleza, então aqui criei o hidden aqui, o campo hidden com valor EDT no editar e esse mesmo campo com valor novo. Agora no gravar eu consigo saber, né, como esse campo ele vai ser submetido junto com os valores do formulário, eu consigo fazer uma verificação aqui, ó. Se o post de ação for igual a novo, eu executo esse código. Beleza. Agora, else if, né? Se, vamos copiar esse mesmo código aqui dentro do if. Se essa ação for EDT, é porque ele veio do editar. Então, beleza. Então, se foi novo, é porque o novo chamou. Se a ação for EDT, é porque foi o editar que chamou. Então, aqui a gente vai copiar esse mesmo código aqui do gravar para o novo e vamos colar aqui para o editar, porque na realidade a única diferença vai ser a query, a nossa SQL, né? Que aí a gente vai montar a SQL aqui, que vai ser um SQL de update, né? Set pesNome igual, eu já setei as variáveis ali, nome, aqui ó, já setei as variáveis, e pesEmail igual a e-mail.
Lembrando que como são o nome e o e-mail são valores varchar, eles têm que vir entre aspas duplas. Beleza. E aí, aonde, né? Senão, se eu não botar um where, ele vai acabar alterando todos os registros para os mesmos valores, não é isso que a gente quer. Então, aonde PES ID é igual, e aí? O PES ID é igual a quê? Pois é, a gente tem que dizer também aqui no editar, a gente tem que submeter esse valor ID, porque quando a gente veio do listar para o editar, o valor do ID veio via get. Porém, a gente quando submete o formulário, aqui dentro do formulário não tem nada falando qual é o ID. Na verdade, qual é a forma? Existem várias formas de passar o ID lá para o gravar, tá? Mas eu vou fazer como um campo escondido também, tá? Como um campo hidden, vou criar um campo aqui ID. E aí, o valor aqui, eu posso tanto pegar esse get, quanto eu posso pegar o row do PES-ID. Vamos pegar o row aqui do PES-ID. Então aqui, PES-ID. Legal. E aí aqui no gravar, eu consigo pegar esse ID via push. Como a gente já está setando as variáveis aqui, vamos fazer isso para ficar mais fácil, né? ID, que é o nome do campo, e aqui eu vou chamar de ID também, né? Como a gente criou o nome ID, então a gente tem que usar o mesmo nome aqui no post ID. E aqui é só colocar ID. Legal, a nossa query está montada. Aqui eu executo. Se executou com sucesso, eu vou chamar o index passando OK de 2. Então vou passar um outro valor para que aqui no index eu consiga diferenciar, né? Então vamos lá, vamos colocar um else aqui, if OK igual a 2, vou falar registro editado com sucesso. Beleza, acho que está OK, vamos testar aqui agora, só voltando no listar, editando fulano da Silva, vamos botar aqui, vamos supor que o nome dele não é esse, é fulano Braga da Silva, e aqui o e-mail, né? Caso eu queira alterar ou não o e-mail, né? Vamos alterar aqui só para ver se está funcionando a alteração de todos os campos. Fulano B Braga. Beleza. Salvei. Opa. Ele deu um erro aqui de SQL. Vamos ver aqui o que aconteceu. Ah, tá. Na verdade, a nossa SQL aqui está errada, né? Então é update, faltou a tabela, né? Pessoa. Beleza. Só dá um refresh aqui e dá um continuar, que os valores são os mesmos. Beleza. Então aqui, ó, registro editado com sucesso. Vamos lá no listar e ver. Aqui, ó, fulano Braga da Silva e fulano Braga @gmail. Se a gente quiser aqui também o Souza da Silva, por exemplo, vamos deixar o e-mail do jeito que está. Salvei, registro editado com sucesso, vim no editar, aqui ó, Ciclano Souza da Silva. Legal, funcionou a minha edição. E aí por fim vamos ver o excluir, né? Vamos lá para o excluir. Então a exclusão ela tem que ser chamada aqui. Então olha só, alguns detalhes aqui, porque existem várias formas de fazer esse cadastro básico em PHP, né? Então cabe a nós a fazer ou adotar algumas alternativas. Como a gente adotou aqui no gravar um padrão de ação para me saber diferenciar da onde está vindo, né, as informações para que eu possa fazer ou executar o código que eu queira aqui, eu vou adotar esse mesmo padrão, né? Porque no excluir existe uma diferença.
Porque quando eu clico aqui no editar, ele chama uma tela de edição para depois eu chamar o gravar. No novo é a mesma coisa, ó, tem uma tela novo e aí eu chamo a tela de gravação. No listar aqui, no excluir, eu vou ter que chamar a tela de gravação diretamente. Então, quando eu clicar no excluir, eu tenho que chamar o gravar. E aí, aqui no gravar, eu adotei o padrão de todos os dados recebidos que são via post. Então, eu gostaria de manter esse padrão de recebimento via post. Então, para que eu consiga fazer isso, eu vou ter que criar um formuláriozinho aqui, ó, que vai ser submetido justamente quando eu clicar no excluir. Então aqui, um form de dfrm, vou chamar de excluir, e um name, também um frm excluir. Beleza. Ele vai ter um método post e vai ter um action chamando gravar.php, da mesma forma, né? E ele vai ter o mesmo padrão de campos escondidos do editar. Então esses dois campos escondidos do editar, ele vai ter. Então vamos lá. A ação, eu vou adotar o padrão dela, vou chamar de del, de deletar, né? E o valor do meu ID, ele vai ser vazio. Por quê? Porque esse ID vai depender de qual excluir que vai ser chamado, né? De qual registro. Então aqui o excluir eu vou ter que setar isso de maneira dinâmica via JavaScript. Então vamos fazer uma função JavaScript aqui, tá? Então vamos criar um código, uma funçãozinha JavaScript. Então function, vou chamar aqui excluir, ok, vamos lá. Ela vai ter o parâmetro que é o ID, tá? Vou chamar até de par ID, de par de parâmetro, tá? Para que a gente não confunda esse monte de ID. Então, eu vou ter que, mediante passagem desse ID como parâmetro, eu vou ter que chamar um document.getElement by ID. Vou pegar um elemento HTML, né, que é de ID, que é esse carinha aqui, ó, tá? Esse campo aqui, o ponto value dele, que é esse cara. Esse valor, ele vai receber o par ID, que é esse cara que eu passei como parâmetro. Então é como se eu jogasse para dentro desse valor aqui esse cara que eu passei como parâmetro. E depois que eu já tenho, eu chamo document.frm excluir, que é esse form aqui, ponto submit. Eu vou submeter esse form via chamada JavaScript. E aqui no href do excluir, eu vou chamar JavaScript, né? Falando que eu vou executar um código JavaScript, vou chamar a função excluir. E aí o parâmetro dela vai ser justamente esse ID aqui, vindo do banco de dados. Beleza. Vamos recarregar aqui a listagem. Então olha lá, olhando, analisando aqui o link, o meu link, olha lá, excluir passando como parâmetro 1, e aqui caso eu queira excluir o ciclano, eu chamo excluir passando 2. Beleza. Tá feito, né, a nossa chamada, agora é só fazer aqui no gravar. O gravar vai ter o mesmo código do editar, porém com alguns ajustes, né? Então aqui eu copiei e colei, a ação minha é a del, vou fazer a conexão, aqui eu não preciso setar
nenhuma, quer dizer, na realidade eu só preciso setar a variável id, né? Eu não preciso de nome, eu estou excluindo, né? Então eu só preciso do id do registro para excluir, e aqui delete from pessoa where pesid igual a id. Beleza. Vou executar e aqui eu mudo OK para 3. E vou mudar o meu index aqui. Vou copiar esse código, esse else if aqui. Quando for igual a 3, o registro excluído com sucesso. Beleza. Vamos testar. Vamos criar um novo registro aqui de teste. Teste. É o teste@teste.com.br. Vamos salvar. Beleza, inseriu. Está aqui o meu teste. Vamos tentar excluir. Opa, registro excluído com sucesso. Vamos ver se realmente excluiu. Beleza, excluiu perfeitamente, né? Então, legal, pessoal. Dessa forma, a gente acaba o ciclo completo da nossa aula, né? Contendo a opção de novo registro, de listagem, na listagem opção de edição e opção de exclusão. No próximo projeto a gente vai ver que tem várias rotinas aqui nesse projeto básico que dá para a gente melhorar, né? Principalmente a parte de conexão, né? A parte de criar um formulário, a gente fazer uma verificação aqui antes de excluir, né? Porque às vezes o usuário pode clicar aqui acidentalmente. Então no próximo projeto a gente vai implementar essas várias melhorias. Esse projeto foi bem básico mesmo, só para vocês saberem, né? Pegarem um pouquinho do jeito de manipulação de formulários, conexão com banco de dados do PHP. A gente não se preocupou com a parte visual, então tá uma coisa bem simples mesmo, a gente não se preocupou com front-end, né? Só para a gente se concentrar mesmo na parte de back-end do PHP. Beleza. Então, legal, pessoal, até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido.